neste momento, esta emissora passa a apresentar o programa evangélico De Volta à Palavra Original, tendo como apresentador o expositor da Palavra de Deus, Pastor Luiz Mendes. A paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estou com a Santa Bíblia aberta em Efésios, capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Recordemos as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. Vamos fazer uma exposição clara, simples, da bendita palavra de Deus. Que o Espírito Santo ilumine as mentes, é o meu desejo sincero.
Ouvintes, nós citamos as palavras do apóstolo São Paulo, contidas em Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se existem três pessoas distintas, a chamada Santíssima Trindade, eu faço uma pergunta: qual dos três é o Senhor? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Se os três existem distintamente, qual dos três é o Senhor? Ou então você terá que admitir que há três senhores. Paulo é claro, há um só Senhor. Vamos para Colossenses capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ora, se temos um Senhor no céu, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, então qual das três é o Senhor? É uma pergunta. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto ao céu, e um assentado sobre o trono. Pai, Filho e Espírito Santo, ouvintes, são títulos do mesmo Deus. São títulos que se concentram em um ser, o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, então só ele tem poder. Alguém alegou para mim o seguinte: ora, Jesus disse: é-me dado todo o poder, então tinha que haver outro que deu para ele todo o poder. E eu então lhe perguntei: e esse outro ficou sem poder? Pois Jesus disse: é-me dado todo poder no céu e na terra. Se existir um Pai distintamente, separadamente, está impotente, está sem poder.
Se existir um Espírito Santo, à parte, separadamente de Jesus, está sem poder, pois todo poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo são modos de Deus relacionar-se com os homens. É Deus sobre nós, Deus por nós, Deus em nós. Aos Efésios, capítulo 4, está escrito claramente no versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos, Ele é Pai. Pai é sobre. Mantém o domínio. Por todos. Foi quando Ele se encarnou. Deus se encarnou. O que São Paulo chamou de mistério da piedade. Não o mistério da Trindade. Primeira carta a Timóteo, ou na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no início do versículo 13, está escrito assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Reticência. Se eu fosse citar um catecismo, ou manual eclesiástico de uma denominação acerca de Deus, e eu leria o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas. Mas eu estou citando a Bíblia. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Ora, quando São Paulo disse aquele, ele estava pensando em quem? Deus. Vocês sabem que os teólogos, os exegetas, os bacharéis em teologia gostam muito de pegar o sentido das palavras, de explorar o hebraico, o aramaico, o grego. E quando eles citam Elohim, ou Elohim, como queiram, eles dizem que isso dá uma conotação de pluralidade, na tentativa de provar mais de uma pessoa no seio da divindade. Já que gostam muito de explorar sentido das palavras, eu pergunto: o que significa Emanuel? São Mateus capítulo 1, versículo 23. Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus Cristo foi Deus materializado. Foi a parte
humana de Deus. Sim, ouvintes, Jesus Cristo foi uma fusão aqui na terra de Deus e homem. Em São Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, quando Jesus foi batizado por João Batista, Deus desceu como pomba, o grande Espírito, e habitou naquele corpo. O Senhor Jesus afirmou em São João, capítulo 14, versículo 10, o Pai que está em mim é quem faz as obras. E Jesus atuava, ora como Deus, ora como homem. Quando ele dormia naquele barquinho que foi açoitado pelos ventos, pela tempestade, era o homem, pois o sono é uma circunstância humana. Porém, quando ele repreendeu os ventos, ordenou que a tempestade cessasse, era Deus. Quando ele foi até aquela figueira procurar fruto, ele estava com fome. A fome é uma circunstância humana. Porém, quando ele amaldiçoou a figueira, não encontrando fruto nela, e a figueira secou, desde as raízes até aos galhos, foi Deus. Quando ele chorou junto ao túmulo de Lázaro, era o homem Jesus, pois o choro é uma emoção humana. Porém, quando ele disse, Lázaro, sai para fora, ele atuava como Deus. O corpo gerado no ventre de Maria era homem. Porém, o grande Espírito que se manifestou naquele corpo, que se revelou naquele corpo, é Deus. Espírito e corpo. É assim que nós enxergamos Pai e Filho. Espírito e corpo. Em São João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, como erroneamente muitos pregadores citam. Alguém me disse, vocês fazem questão de coisas mínimas. Que diferença faz se Jesus disse ninguém vem ao Pai, ou se ele falasse ninguém vai ao Pai? Ora, você fugiu da escola? Até uma criança no primário sabe que vem e vai. É indiferença. Se eu digo vai, é outro lugar, menos o lugar que eu estou. Se eu digo vem, é onde eu estou.
Se Jesus disse ninguém vem ao Pai, o Pai estava ali, o Pai estava nele. Porque logo Filipe desejou conhecer o Pai. São João capítulo 14, a partir do versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Há tanto tempo que você prega acerca de Jesus e ainda não o conhece, pregador. Ô pregador, há tanto tempo que você fala de Jesus e ainda não o conhece? Você o conhece como a igreja romana te ensinou, que ele é a segunda pessoa da divindade, que ele é uma pessoa à parte do Pai, que existem três pessoas distintas. Você tem que conhecer Jesus como a Bíblia fala, como a Bíblia ensina. Ele próprio afirmou: quem crê em mim, como diz a Escritura, São João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você está crendo em Jesus, como diz a Escritura? Oh, sim, eu estou. Chamando ele de segunda pessoa. É assim que diz a Escritura? Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Vamos continuar com São João, capítulo 14, versículo 9 a seguir. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Você só pode ver Deus em Jesus. Deus é Espírito. Espírito é invisível. O Pai é Espírito. Espírito é invisível. Ele se torna visível em um corpo. Por isso São João disse: o Filho o revelou. São João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho que está em seu seio, esse o revelou. Mas continuemos com Efésios, capítulo 4, versículo 5. Vejam bem, São Paulo disse: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma irmã outro dia me fez a seguinte pergunta: pastor, é verdade que o senhor batiza as pessoas outra vez? Pessoas que saem de uma igreja e vêm para a sua, precisa ser batizada
outra vez? Eu disse-lhe, irmã, eu vou lhe responder com franqueza. Batizar outra vez? Não. Eu batizo as pessoas. Pois as pessoas que não estão batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo carecem de ser batizadas. Ela então me disse, mas Paulo disse há um só batismo. Até pregadores exploram essa escritura e dizem, cuidado com quem está batizando outra vez. Paulo disse há um só batismo. Pregador, você está precisando de colírio nos olhos. Você está cego, que por sinal é o diagnóstico divino acerca de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. É o que eles dizem, né? Já sou crente, tenho a Bíblia, tenho dons espirituais, falo em línguas, sou pregador, sou cantor, já fui batizado, não tenho falta de nada. Não preciso dessa mensagem, não preciso de me batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E não sabes, eu estou citando a Bíblia, que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Cego, obviamente, não enxerga. Agora, dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Você não quer o colírio nos olhos? Ainda, Apocalipse capítulo 3, no final do versículo 18, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. O colírio de Deus é a revelação. Te fará ver que pai e filho não são dois. Pai e filho é um. São João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Te fará ver que esse um só batismo que Paulo mencionou aqui é o batismo no qual ele foi batizado, é o batismo que ele batizava as pessoas. Esse é um só batismo. Como que São Paulo foi batizado? São Paulo foi batizado invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo ou invocando o nome do Senhor? Eu estou com a Bíblia, minha trincheira é a Bíblia, minha arma é a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. Quando São Paulo dava testemunho da sua conversão, ele disse que o batizador lhe disse: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O batismo de Paulo foi invocando o nome do Senhor. Esse é um só batismo que Paulo falou. É o que invoca o nome do Senhor. Não é o que invoca a Trindade. Ele foi batizado assim? Ele batizava assim, como nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. E os que
ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E vejam bem que essas pessoas que São Paulo as rebatizou, batizando-as em nome do Senhor Jesus, elas tinham sido batizadas no batismo de João, que era um profeta. Elas não tinham sido batizadas no batismo que nasceu lá no Concílio de Nicéia, no ano 325 da era cristã, porque foi Roma que trocou o batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo pelos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Essas pessoas que São Paulo as batizou novamente, elas tinham sido batizadas no batismo de João, que era um profeta. Leiam Atos capítulo 19. Só que o batismo de João teve validade para uma temporada. Depois ele perdeu a validade, até porque João não usava nome para batizar. E quando Jesus morreu e ressuscitou, ele associou o seu nome de uma maneira intrínseca. Está ligado ao batismo. São Lucas capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Esse é um só batismo. Em Gálatas, capítulo 1, está escrito no versículo 8, São Paulo dizendo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Há pessoas que, para nos atacar, usam essa escritura aqui, ou usam essa escritura aqui, dizendo: cuidado com certos pregadores, porque Paulo disse, ainda que um anjo vindo do céu vos anuncie outro evangelho diferente, seja anátema. Vamos ver quem que está anunciando outro evangelho? Ora, se Paulo batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, como eu já provei, Atos capítulo 19, se Paulo mostrou que as pessoas têm que ser batizadas em Jesus Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele mostrou claramente que você tem que ser batizado em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, está escrito assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ora, se ele disse que o batismo é em Jesus Cristo, se ele disse que temos que ser batizados em Cristo, se ele batizava em nome do Senhor Jesus, Atos 19, versículo 5, se o seu batismo for invocando o nome do Senhor, Atos capítulo 22, versículo 16, então quem batiza diferente é que está pregando outro evangelho. Quem batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo é que está com outro evangelho. Deus te ilumine, irmão, para você não querer esse anjo, esse mensageiro, por mais bonito que ele pregue, por mais versátil que ele seja, não queira esse anjo, ele está com outro evangelho. Isso é maldição, isso é anátema, isso é inválido. Sim,
Alguém disse assim: qual é melhor obedecer, o patrão ou o empregado? Eu entendi a capciosidade da sua pergunta. Ele quis dizer que Jesus é o patrão e que Pedro foi o empregado. Então, qual é melhor obedecer, o patrão ou o empregado? E eu lhe perguntei: o empregado obedece quem? O empregado obedece o patrão. Então Pedro obedeceu quem? Pedro obedeceu Jesus. Os apóstolos obedeceram Jesus. Jesus deu uma ordem, sabendo que os discípulos entenderiam o sentido dela, até porque Jesus Cristo lhes abriu o entendimento. São Lucas capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento. E nessa ordem, São Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Nome aqui está no singular. Ele exigiu apenas um nome. Um nome. O nome desses 3 títulos: do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Os discípulos entenderam, captaram que Jesus exigiu o nome. Jesus manifestou o nome do Pai. Em São João, capítulo 17, versículo 6, Jesus disse ao Pai: manifestei o teu nome aos homens. Ele manifestou o nome do Pai. Ele trouxe o nome do Pai aos homens. E o nome que ele trouxe não foi Jeová, esse tetragrama judaico. O nome que ele trouxe foi Jesus Cristo. Ainda São João, capítulo 17, versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Discípulos de Jesus conhecem o nome do Pai. Você diz que é discípulo de Jesus e não conhece o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pai é Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo, Senhor, Jesus Cristo. Por isso São Pedro deu uma resposta certa a quase 3.000 pessoas que ávidas perguntaram a ele e aos demais apóstolos. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Vejam vocês como que Filipe batizou as pessoas em Samaria. Atos capítulo 8, a partir do versículo 14. Ora, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, descendo, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Vejam como Pedro batizou os da casa de Cornélio. Atos capítulo 10, versículos 47, 48. Foi em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho, essa é a doutrina original. Satanás roubou da igreja o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo não tem validade. Um documento não tem validade se os títulos forem escritos ali no lugar do nome. Se eu emitir um cheque e assinar Pai, o cheque não tem validade. Se eu emitir um cheque e assinar Filho, o cheque não tem validade. O que vale é o meu nome, Luiz Mendes. O que vale no batismo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai não tem nome, o Filho não tem nome, Espírito Santo não tem nome. É Senhor Jesus Cristo. É o único nome dado aos homens através do qual somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Sim, ouvintes. O que acontece é que vocês, líderes religiosos, pregadores, um dia vocês vão colher o que vocês estão plantando. São Mateus, capítulo 23, versículo 13. Jesus disse assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Vocês não entram, impedem os que estão entrando de entrar. Vocês ficam amedrontando o povo, dizendo que a mensagem é falsa, dizendo que a mensagem é heresia. Mas eu digo para você, irmão, não dê ouvido para cego laodiceano que tenta te amedrontar, dizendo: Paulo disse que há um só batismo. Claro, há um só batismo mesmo, mas é o batismo da Bíblia, é o batismo apostólico, é o batismo do tempo de Pedro, do tempo de João, do tempo de Filipe, do tempo de Paulo. É o batismo dos tempos primórdios da igreja e que foi trocado no concílio de Nicéia, no ano 325, pelos títulos. Mas Jesus, sabendo que Satanás faria isto, prometeu que enviaria um profeta que restauraria todas as coisas. São Mateus, capítulo 17, versículo 11. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas.
Ele restaurou todas as coisas. Uma das coisas que foram restauradas é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando ao teu coração. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Amém. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Comigo, quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, ilumine as mentes, os corações, dando-lhes a revelação da tua bendita palavra. Confirma o que foi pregado, com curas, com libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, solução de problemas. Faça uma obra na vida desse homem, dessa mulher, desse moço, dessa moça, dessa criança, no nome daquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Amém.
céu, que conduz ao céu. Conduz ao céu, que conduz ao céu.